Bom, a gente já tem aqui, para quem está acompanhando na live no YouTube de GZH, uma tela com alguns dilemas do Roger. Boa. Mas se alguém quiser se candidatar para falar um pouco mais sobre prioridade na temporada, Eu Gabardo, gostaria de... sobre Brasileirão, Copas, eu ou acho, força máxima em tudo, Gabardo? Eu acho, Diori, que assim como é na vida, assim como no esporte, né? Por exemplo, como é para o árbitro. O árbitro chega, ele tem que sentir o jogo, né? O cara chega na festa lá, o cara tem que sentir como é que tá a festa. Como é que tá o clima, né? Como é que tá o clima. Isso, meu guerreiro. Tem certeza que tu quer continuar com esta analogia? Não, ele tá falando de lembranças antigas de uma vida que ele teve e que passou. Não dá pra querer chegar na festa achando que vai ganhar todas as competições, né, galera? Exatamente. Eu não tô falando, eu tô falando de maneira geral. Lembrei do Renato. Eu também. De uma questão teórica, né? Não do meu exemplo particular. Ah, bom. E no caso de Inter e Grêmio é esse. É exatamente isso. Eles têm que sentir as competições. Começa com força máxima em tudo. E aí vai sentir. Onde tem possibilidade de ganhar. Daqui a pouco, vamos supor aqui, né? O Inter e Grêmio começam no Campeonato Brasileiro com força máxima. Acho que tem que começar. Com o time titular. Começam a ir bem. E daqui a pouco Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que são as grandes equipes do futebol brasileiro, começam a tropeçar e vão priorizar a Libertadores. Bom, então o Inter e Grêmio tem que ir no Campeonato Brasileiro. Mas, Gabardo, se acontece ao contrário, Wagner. O grande problema é que a única competição que tu consegue sentir é o brasileiro. As outras competições tu não consegue sentir. Tu tem 2 jogos para quer dizer, tu tem a Libertadores da América, que é a fase de grupos, a fase inicial, né? Eu não imagino que o Inter não vá priorizar a fase de grupos da Libertadores. Vai priorizar. Porque pegou o pior grupo da Libertadores. Vai ter que esticar a corda aí, né? Então, assim, a única competição depois que começar o mata-mata da Libertadores, porque Copa do Brasil já é mata-mata, aqui tu pode sentir é o brasileiro. E aí tu não vai mudar nada. Vai mudar nada. Vai acontecer a mesma coisa que é todos os anos. Time titular todos os jogos, embora fosse ideal, é impossível. Já não consegue imaginar o Fernando, por exemplo, jogando todas as partidas. Ele joga 3, 4, estoura, fica fora o tempo todo. O que vai acontecer é o que acontece sempre. À medida que for avançando nas Copas, se tiver um jogo de Campeonato Brasileiro no meio, vai poupar no Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, e vai ficar nas Copas, porque a Copa é o Nirvana logo ali com meia dúzia de jogos. No caso do Grêmio, talvez, o Maurício, como o universo é um universo tecnicamente inferior, daqui a pouco tu pode, com um time misto, num jogo na arena, mesmo assim ganhar de cola erguida contra os adversários mais fracos, e aí tu não precisa poupar tanto ali. Agora, fora isso, quando as Copas começarem a chegar ali quartas de final, oitava, semi, é força total nas Copas e deixa o brasileiro de lado. Eu não tratei do Grêmio, não tem como não ser assim. Vai você, depois eu falo do Grêmio. O problema do Grêmio é que ele precisa primeiro se arrumar para ir pra festa, né? Primeiro precisa se ajeitar ali em casa antes de começar a frequentar a festa. Tá, mas deixa eu te dizer uma coisa, a festa tá aí. Exatamente. A nossa preocupação é primeiro formar como equipe mesmo, assim, porque o Grêmio nitidamente mostrou que está em formação no Campeonato Gaúcho. Eu não sei, eu tenho várias dúvidas em relação ao time que o Quinteiros vai apresentar no próximo sábado no Campeonato Brasileiro. E aí a pedreira do brasileiro é Galo em casa, né? Dos jogos em casa, os 3 primeiros do Grêmio é Galo, Flamengo e Inter. Então, realmente, assim, eu fico muito preocupada com a vestimenta que o Grêmio vai entrar nessas festas aí. Se por um lado, Diogo, o Inter teve como grandes testes na temporada até agora o jogo contra o Juventude, os Grenais, e se saiu muito bem, o Grêmio até agora, nos grandes testes que teve no Gauchão, foi mal. O Grêmio nunca esteve perto de vencer um Grenal na temporada. E o Grêmio nos testes que teve na Copa do Brasil, que não são grandes testes, mas que são jogos de patamar nacional, o Grêmio sofreu. Não, o Grêmio festejou conseguir competir com o Inter. O Grêmio festejou equilibrar um Grenal em que precisava fazer resultado, e aí ele no máximo conseguiu equilibrar o jogo e festejou que isso era uma evolução. O Inter tem algo além do Grêmio, que é o que ele conseguiu fazer o ano passado. Aquela memória coletiva, ela pode voltar agora. Tá voltando o Thiago Maia, o Wesley tá voltando. Óbvio que ele vai ser titular em relação ao Carboneiro. Óbvio que o Vitinho, eu acho que lá adiante vai sair do time para voltar o Bruno Tabata, em função dessa memória coletiva. O Rocher vai ser goleiro, é hierarquia, é goleiro de seleção. Né? O Antony foi bem pra caramba, mas é Campeonato Gaúcho, gente. É só olhar o que fez o Rocher. Desculpa, Diogo, eu não entendi ali na nossa... Os dilemas? Nos dilemas. Vamos voltar ali com os dilemas aí. O Vitinho ou o Wesley? Eu não entendi. O Vitinho é titular hoje do Inter. Vitinho e o Wesley são titulares, eu acho. Acredito que é Vitinho e o Wesley.
Sim. No primeiro momento, sim, porque o Bruno Tabata, que vai ficar à disposição para o jogo com o Flamengo, ele não jogou no ano. Sim. Então é muito improvável que o Tabata saia da inatividade absoluta para titularidade na primeira rodada do Tabata Brasileiro. vai ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro. Mas será que o Tabata é titular com o que o Carboneiro, com o que o próprio Vitinho demonstraram até agora? Será que o Tabata tem esse cartaz todo aí? Aí que tá, eu acho que vai ser nós vamos entrar naquela de novo de que todos vão jogar. Mas o Roger mudou completamente a característica dessa linha, né? Dessa linha de meio De ali, três, a segunda essa linha linha de três atrás do Borré. Tu ou tinha do um Valencia. jogador, o Tabata é um jogador de toque, né? De segurar mais a bola, de meia. retenção. Ele não tem a velocidade que tem o É que Vitinho. ele estava vinculado como casamento, Vaga, não sei se você concorda, para o Bruno Tabata ser titular, estava casado diretamente, ele fazia esse movimento de fora para dentro, dando a passada para o Bruno Gomes. Isso. Hoje, com o Diego Aguirre, perdão, Com o se não é Diego. Diego, o Aguirre Café, você não tem obrigatoriamente o mesmo movimento. O Aguirre É. não lhe dá o refinamento que o Bruno Gomes lhe dava. Então, talvez isso mantenha o ponta para o Aguirre guardar a posição e fica Vitinho do lado, fica do outro lado o Wesley, que é o time, basicamente, o time campeão gaúcho. Por isso que eu acredito que o Bruno Tabata não volta automaticamente titular. Não, eu também acho que não. Fechando com a sua questão de que não tem dúvida ali. ali eu acho Tá, que não mas tem. vocês acham que O no Gabriel longo- Carvalho tá voltando também, Mas já tu tá acha que treinando no longo normalmente. prazo e no médio prazo ele não vira titular? Eu acho que automaticamente o Tabata ou barra Gabriel Carvalho, eu acho que automaticamente, como diz o Maurício, é impossível porque ele tá um tempão fora, não vai conseguir entrar em nível de competição. Mas eu acho que no médio e no longo prazo ele entra, ele tem mais toque de bola, ele Mas dá mais precisa posse que de o time bola não ao dê Inter. certo, né, Diogo? Para isso acontecer, é preciso que esse time dos dois pontas comece dando errado justo nos compromissos mais graves que o Inter tem, como agora. São duas Mas rodadas de Flamengo e Bahia fora de casa. Mas o Gabriel Carvalho e o Tabata, por exemplo, eles se alternavam sem o Inter dar errado, né? Um foi melhor, o outro não foi tão bem, havia o uma Tabata- modificação. Com a sequência de jogos que a gente está comentando aqui, o Tabata vai jogar. Ele vai ter oportunidade para jogar. Isso vai acontecer, não tem dúvida nenhuma. Acho que vai depender do desempenho dele, quando isso acontecer. Eu Acho que a acredito gente vai que é ter a isso, resposta. Gabardo. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, com a maratona de jogos que vem pela frente, se não tiver quantidade, além de qualidade, obviamente, no elenco, vai sofrer. Agora, se a gente pegar, por exemplo, dia 20 de abril, data base, que tem Grenal na Arena, se tiver todo mundo à disposição, eu acho que o Grenal é a resposta para a gente entender naquele momento, né, em abril na temporada 2025, quem o Roger entende como titular. Se é realmente Vitinho e Wesley, se o Carboneiro tem uma possibilidade. Claro que vai depender também do que vai acontecer até lá, né? Porque até lá, com tantos jogos que o Inter vai jogar, talvez alguém possa sentir, talvez possa ter algum desgaste, possa ter alguma suspensão. A gente não sabe o que vai acontecer na Por prática. isso que a minha resposta lá na interativa, Diori, tem a ver com joga com o time titular sempre. Porque o time titular sempre vai ser alterado por lesão e suspensão. O que eu digo é, se o exame de secar de cada um deu certo, bota para jogar. Se o exame de secar diz não, vai estourar, você não está preservando para preservar uma competição em relação à outra. Você está tirando o jogador porque na fisiologia ele está por se lesionar. São coisas diferentes. Veja o caso do Grêmio. O Grêmio está numa cilada, Keck, em que ele não pode escolher jogo, porque ele começa se atrapalhando no Brasileiro, ele já faz aquele fantasma do ano passado, que o Grêmio se livra faltando 3 rodadas. Qual fantasma? Qual fantasma? Do rebaixamento. Ah, esse eu gosto. Na Sul-Americana só passa um, Bandido Vaguinha. Só passa um na Sul-Americana. A segunda vaga depende de play-off, de ser melhor do que os outros segundos. Então o Grêmio não tem por onde preservar time. Eu não vou com titular na Sul-Americana. Olha, isso pode representar a sua saída precoce da competição. Então joga... Nem time tem ainda, né, Keck? Exatamente. Nem time tem. E falando em playoff da Sul-Americana, só para devolver pro Vaguinha também, tá muito fresco, né, o ano passado, o que o meu rival fez. O que ele fez? Caiu no Eu tô de playoff escada da dele, você Sul-Americana viu? Eu tô quando a gente vendo, tá imaginava... O que ele fez? Quando a gente imaginava que ia passar com o pé nas costas no grupo, que é o que a gente imagina também no Grêmio, embora tenha um time argentino, tem o Godoy Cruz, né? O último enfrentamento deu o Grêmio, mas ainda assim é um grupo que eu espero que o Grêmio não tenha tantas dificuldades assim para passar, né? Que o Inter fez na Sul-Americana do ano passado não tem outro nome, é fiasco. Fiasqueira braba. Não passar num grupo que tinha Delfim, Tomaiapo e Belgrano. De Córdoba. foi E lembrando que o Inter se atrapalhou, eu acho importante a gente lembrar, o Inter se atrapalhou antes da enchente. O Inter Exato. empata com o Real Tomaiapo em casa antes da enchente. Os resultados pós-enchente, se o Inter tivesse vencido o Real Tomaiapo, classificaria o Inter.
Então, assim, a gente não está excluindo o enchente, a gente não esqueceu o que aconteceu, né? É que o Inter se atrapalhou antes e não depois. Impressionante, né? O Inter se atrapalhou quando era treinado pelo Eduardo Cudê. E esse é o Isso. quadro falando do Cudê aqui no Bate-Bola. Mas o Internacional é curioso, Vaguinha. Antes de demitir o Cudê, tinha um monte de gente que defendia todas as ideias do Cudê. Aí depois que demitiu o Cudê, as mesmas pessoas começaram a dizer que não era bem assim. Então eu não sei em quem eu acredito. em Temos qual mais versão um eu acredito, bandido né? na bancada, não é só o Vaguinha. Você Mas viu? tem endereço? Tem Não, endereço? não, só levantei Tem a bola, endereço né? essa crítica aí? Não, no universo, nas redes sociais. Deixa eu- Nas deixa redes eu- sociais. Porque daí a gente... Vai dar azar falar do Cudê. Não porque daí a vamos gente- falar do Porque daí Cudê. a gente criticava o Cudê e diziam assim, mas estão criticando o Cudê, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Aí depois que demitiram o Cudê, porque no fim o vestiário já tinha se perdido e que não sei mais o que lá. É. E aconteceu Pra usar isso, aconteceu pra usar uma aquilo. expressão civilizada, Jorge, Ah, vamos dizer que o Cudê fez um trabalho muito inconsistente. sim. Foi muito pior que isso, mas vamos ficar por Aliás, o inconsistência. trabalho dele, nesse momento, falando de Cudê, continua inconsistente no Alavés, que está lutando para não cair, para ser rebaixado na Espanha. Deu? Não, só pra, Não fala. Não Só fala pra- do Cudê. Não é melhor não Chega. falar. só pra lembrar, só Não, mais não uma fala. vaguinha. Só pra dizer Então eu como vou tu tá falar do bem Renato. melhor hoje, como Vou tu falar tá do bem Renato. mais servido hoje. A gente tava fazendo um exercício no Sem Filtro essa semana, É. em que o time do Eduardo Cudê tinha o Fernando na zaga Sim. e o René na lateral o esquerda. Tinha o Bernabé no Bernabé. camarote. Bernabé arquivado. Bernabé no Não, e camarote, tinha algo que o Bernabé. Maurício também sempre frisou. O Bernabé ficou esquecido porque o René tinha que fazer a saída de três, o que não, saída de três não tem problema nenhum. O problema é quem faz a saída de três. Vocês O vão me René tinha que adoecer, sair gente. de três para o Bustos virar ponteiro do outro lado. Né? Não, e aí, não. no fim das contas, nem o Bustos era tão isso. Chega, Nem tão- gente. Nós fomos no Cudê, agora já Maurício, estamos no deixa eu te René. dar- Maurício. Eu ganhei o gauchão Ô, semana Maurício, passada. Tu era daqueles que elogiava o Cudê ou dava pau no Cudê? Eu era daqueles que tratava o trabalho do Cudê como ele deveria ser tratado, um trabalho inconsistente. Outro dia, inclusive, com um, como é que chama? Influencer colorado? Depois Sim. do intervalo eu dou o nome para vocês. Tá? Ele veio Teve brincar debate com comigo. influencer? Não, assim, nos bastidores do Beira-Rio. Nos Nos bastidores. bastidores do Beira-Rio, não Tá. trabalha conosco. Não trabalha. conosco. E é um cara muito legal. Não vou dar o nome para não fui autorizado, mas porque a brincadeira era fora do Ele ar. falou alguma coisa fora do ar pra Ele ti. brincou para mim assim, o seguinte, impressionante como o Fernando dá bico, né? Porque eu disse no jogo que tinha visto o Fernando, um jogo que vi do Fernando titular, Sim. olha, eu vi naquele jogo de certa necessidade, fez ele dar muito bico. E Uhum. quando contratado, eu disse, para mim o Thiago Maia é melhor que o E uma Fernando. coisa é jogar no City Né? dando passe, né? Outra coisa é jogar no Inter dando mas passe aí, também, aí o né? rapaz me cobrou, assim, brincando. Sim, sim. Disse assim, aí eu pensei, pois é, a gente erra avaliações impressionantes, você e o Cudê, por exemplo. Bah. Aí fomos para os comerciais, né? Aí deram um abraço, um aperto Mas de é mão e curioso tomaram ainda, um café, só para né? irritar o Vaguinha, a gente tá falando do Cudê porque ele é o trabalho, porque ele é o técnico antecessor do Roger. E o Roger fez tudo isso porque ele pegou um trabalho com muitos problemas e conseguiu resolver. É que no caso do Eduardo Cudê, eu não sei porquê, existia assim, tu não tinha meio termo. Ou tu tinha uma seita que o elogiava por qualquer motivo, nada do que ele fazia estava errado, ou tinha um outro grupo que achava que estava tudo errado, mesmo que ele fizesse algo certo. E aí eu e o Maurício, sensatamente, né, que a gente ficava no meio termo, porque as pessoas erram e acertam, né? É incrível isso, né? Isso, as pessoas faz erram parte, e né? acertam, é Acontece. inacreditável. E aí, enfim. Bom, eu Nós quero subverter, viremos a página. eu quero Acho que a gente subverter falou- um pouco a A lógica, gente falou pouco, só para encerrar Sim. desse tema, por favor. de Rocher ou Antony, tá? Sim. Porque, assim, na minha opinião, Não, tem na dúvida. minha opinião, Rocher tem que ser o titular do Ah, gol achei do que Inter. era o Antony. Só que se tu abrir uma enquete agora, pode dar um equilíbrio legal aí entre os torcedores do Inter. O Vini votou no Anthony. O Vini É, votou é, no mas Anthony. eu- pode dar Eu um acho que não equilíbrio tem legal aí. comparação ainda. Mas me parece que o Roger ele conduziu muito bem É, a situação, né? eu concordo. acho que o É. ciclo de titular do Antony foi bem encerrado como campeão gaúcho de maneira justa e acho que foi muito importante o Rocher ter ficado no banco, né? E tendo o comportamento que ele teve como É. reserva É. na final do Campeonato Toda Gaúcho razão. para agora voltar a ser titular. Exatamente. O numa Antony é um relação reserva o Antony com muito legal. status de titular, mas o primeiro a saber que o titular é o Rocher é o próprio Antony, que não desmerece. O Rocher, por exemplo, para quem viu o jogo, né? Ele ficou todo ano sem jogar e volta contra a Argentina jogando o que jogou, Jogando muito bem. pegando muito. Então ele naturalmente volta titular, mas isso não é um desmerecimento ao Antony pelo gauchão que A fez. gente entrevistou, né, Keck, o Antony no Sem Filtro Isso. e deu para perceber, Keck, não sei se tu teve essa sensação também. A gente conversando com ele, aliás, ele fala bem pra caramba, ele se expressa bem, ele consegue explicar as coisas, é uma cabeça ótima, o guri. E aí tem um momento que ele diz assim, na final o Rocher tava ali, era 70%
Mas era o Rocher. Para ele foi importante. Ele ser titular e o Rocher tá no banco. Para ele foi tipo assim, ó, eu realmente sou goleiro. Eu vou ser goleiro desse time aqui. Ele chega a falar, né? Ó, é o Rocher, cara, é o goleiro de seleção. E eu fui escolhido pra estar aqui. Eu preciso cumprir esse meu papel e tal. Acho que foi realmente fundamental, assim. Para o grupo, que ficou o seguinte: o Roger deixou uma mensagem com seu critério aqui: não tem carteiraço. Você está jogando bem, você foi bem o gauchão inteiro, você jogou o gauchão inteiro, a última partida é sua. Ninguém vai sair na carteira aqui. E o Rocher, com o comportamento que o Eduardo lembrou muito bem, quando a câmera da RBS TV fechava, na Arena ou no Beira-Rio, o Rocher estava dando copalestra junto com o Roger. Se ele estivesse contrariado, Diório, ele estava lá na dele, sentado, ó, tô no banco, quero nem saber. Não, ele estava participativo. E para o Antony tem uma questão também que me parece muito importante em relação a essa utilização do Antony e do Rocher, que é a seguinte, e a gente está vendo, para quem está na live no YouTube de GZH, imagens do Antony no Campeonato Gaúcho, nas partidas do Internacional recentes. O Rocher não disputou 40% dos jogos do Internacional desde que chegou ao Inter. São 2 anos praticamente. O Rocher está indo para 2 anos como goleiro do Internacional. Foram 2 lesões, né? 40% por lesões, por convocações, presença na seleção, data FIFA e tudo mais. É muita coisa, 40%. Então é muito importante para o Inter ter um goleiro com a segurança, mesmo que seja um jovem, mas com a segurança, com a resposta que deu o Antony, porque o Antony sabe que vai jogar. O Inter passou muito tempo sem ter um goleiro titular afirmado. Hoje o Inter tem 2. Isso para uma temporada pesada como essa, de 18 jogos em 60 dias, isso aí é um jogo a cada 3 dias. Sim. Ter 2 goleiros e com convocações é fundamental. E eu não sei, o Rocher jogou agora pela seleção do Uruguai, vai jogar agora em El Alto contra a Bolívia, né? Eu não sei, francamente, qual é a situação do joelho do Rocher, porque se falou que ele tinha tendinose. Uma tendinose que é um problema crônico. Bom, jogou pelo Uruguai, não jogava há muito tempo, vai jogar em El Alto. Bom, eu tenho certeza que ele joga contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Agora, 18 jogos em 60 dias, eu acho que o Rocher não vai conseguir. Contra a Argentina, não sei se vocês viram o jogo, mas ele jogou bem pra caramba. Não teve culpa no gol do Almada, que foi um golaço, né? No ano. Golaço. E salvo isso, ele teve 3 ou 4 intervenções, assim, decisivas, de paredão mesmo, de sair, bloquear, fechar o ângulo, defesa difícil. Ele vem pra ser titular, ele saiu como titular absoluto. Tem um dilema que nem estava colocado ali, mas eu tenho a impressão que à medida que o campeonato ande, os campeonatos andem, o Thiago Maia vai resgatar a sua força de titular. O Bruno Henrique, que era titular até ter uma batida na clavícula e sair, na costela, enfim, sair no primeiro tempo do Grenal. Entra um jogador que não é daquele lugar, Diori, e entra só porque o Inter foi não jogar no Beira-Rio. E aqui não vai juiz de valor, tá? Tava pelo título pragmático, acabou. Mas entra o Ronaldo e não entra o Thiago Maia, porque fica Fernando e Ronaldo são 2 primeiros, o Inter ficou sem o ir e vir do meio, teve um prejuízo ali. O Thiago Maia vai, à medida em que fica, e já deu entrevista dizendo que fica e não quer saber mais de Santos e tal, ele volta a se candidatar à titularidade de segundo volante. Deixa eu voltar